é sempre importante se colocar de uma forma sincera nessa prática. Todas as ações que a gente fizer hoje vai atingir os nossos nascimentos futuros. O karma está sempre em movimento. E o budismo enfatiza muito a importância da gente desenvolver um estado de compaixão por todos os seres, porque a prática das virtudes ela é essencial. Existem várias virtudes ensinadas dentro do budismo como importantes no caminhar, mas a compaixão, a nossa motivação de que todos possam encontrar a libertação do sofrimento e que todos possam se beneficiar, ela é essencial para a nossa prática, desenvolver esse estado de amor, de compaixão, que leva em consideração a interdependência dos seres, né? Tanto que um mestre budista, né, Nang Kapal, ele fala num texto, medite sobre a compaixão, de forma bem enfática mesmo. Quando a gente pensar na preciosidade da vida humana, não é para se voltar como eu sendo o centro das atenções, né? Assim, eu preciso me libertar do sofrimento, na verdade todos precisamos. Todos precisam. Então, meditar na compaixão e pensar como que essa vida pode ter mais significado. E uma forma de fazer com que essa vida tenha mais significado é justamente beneficiando os outros seres. E é claro que isso também vai reverberar nas vidas seguintes. Mas é óbvio, isso tem que ser uma compaixão sincera, né? Não aquela compaixão falsa de artificial. pensar, eu vou fazer um bem aqui para essa pessoa porque quem sabe ela me dá alguma coisa em troca depois. Aí isso não é compaixão, né? Não, aí a gente tem que avaliar muito a nossa motivação. Mas eu já vi em alguns textos, alguns livros budistas, falando de modo jocoso, brincando um pouquinho, assim, que mesmo se a gente fosse egoísta, a gente ia praticar o bem pelo outro, né? Por causa do karma, né? Com certeza. Um dos ensinamentos fundamentais do budismo é que o caminho para a iluminação ele tem 3 coisas muito simples, que é deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem e ser puro nas nossas intenções, no nosso coração. E desenvolver a compaixão é uma forma de purificação, né? De purificar os nossos motivos, de purificar nossa mente, de purificar nossa fala, de purificar as nossas ações do corpo também. E com o entendimento do ensinamento, a gente vai percebendo que o esforço na busca de prazeres no mundo, ele se torna vazio, porque a gente se engaja em atividades que acabam voltando, trazendo mais sofrimento, né? Como a gente falou lá no vídeo sobre as 4 novas verdades. E quando a gente percebe essa interdependência e desperta para uma mente mais compassiva, fica muito difícil a gente se sentir feliz vendo os outros sofrerem. Então a gente desenvolve esse grande amor que engloba todos os seres. E no budismo, né, a doutrina do karma, ou a gente pode até pensar a lei do karma, né? A palavra karma ela significa ação, né? Uma possível tradução do sânscrito seria ação. E essa ação ela sempre vai gerar consequências, né? Então, qualquer ação que cause benefícios a outros, ou que cause danos a outros, ou a nós mesmos, isso vai gerar consequências. E essas consequências vão ter que ser experienciadas em algum momento, ou nesta vida, ou em próximas vidas, por aquele que praticou tais ações. Então, desenvolver a compaixão é uma forma também de garantir que em próximas vidas, condições mais favoráveis vão se manifestar. À medida que a gente vai vivendo e aprendendo esses ensinamentos, a gente começa a perceber como a vida é sempre sujeita a muita frustração e como é cansativo nascimento após nascimento, morte após renascimento. É sempre a mesma coisa, a mesma repetição, a busca pelos os prazeres sensórios. E o desapego ele vai se tornando mais natural, não como uma rejeição ao mundo e não como uma privação, uma autoprivação, mas a gente vai cansando um pouco de viver sempre esses mesmos sofrimentos. E aí, a partir disso, a gente começa a buscar, né, um caminho de libertação. A gente é sujeito à transitoriedade. E é nos amigos espirituais, nos instrutores do Dharma, que a gente vai encontrar verdadeiro apoio nesse caminhar. Viver acaba sendo um ciclo muito cansativo e não traz a real felicidade. Quando a gente pratica ações, né, vamos entrar no karma, né, a gente também começa a observar os nossos estados mentais. Como o Bruno estava dizendo, karma é ação. Às vezes, Bruno, as pessoas tendem a entender karma como punição, né? Tipo, esse é meu karma. Então é importante a gente frisar que karma não é punição. Não é uma lei, não é o que muitas vezes as pessoas pensam como destino no senso comum. Karma é ação. E essa ação ela vai ter consequências, né? E a gente nunca deve tentar julgar o karma de alguém, porque só um Buda pode realmente ver todo o encadeamento de ações e consequências que vão fazer com que uma pessoa chegue àquelas condições de vida que ela chegou. O que a gente pode fazer é se preocupar com o nosso próprio karma, pensando que as nossas boas ações, elas vão gerar mérito, elas vão gerar boas sementes, porque como estamos todos interligados, então ações que promovem o bem-estar dos outros seres, por consequência lógica, também vão promover o nosso próprio bem-estar.
E muitas vezes a gente enxerga o karma como algo que a gente precisa pagar, né? E assim, agora eu estou pagando o meu karma. Como se fosse possível fazer uma pausa na existência. Na verdade, à medida que as reações às nossas próprias ações kármicas vão gerando um certo movimento de retorno, o modo como a gente reage a elas reforça ou enfraquece elas. Então, nós estamos o tempo todo alimentando ou enfraquecendo aquelas ações que vão trazer karmas benéficos ou karmas mais difíceis de lidar. E também tem o karma neutro, né? Que são aquelas ações que, por exemplo, né, se eu optei por usar um fio dental antes de escovar os dentes ou depois. Um exemplo bem bobinho, né, mas que é um exemplo de karma neutro. Essas ações que não vão fazer tanta diferença assim nas nossas vidas. E como você falou, Bruno, às vezes a gente olha uma pessoa e julga, né? Fala assim, tá pagando karma, bem feito. E isso faz a gente gerar karmas negativos para nós mesmos, né? Porque a gente está sendo maldoso com outra pessoa e a gente realmente não sabe o que desencadeou tudo aquilo. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que parecem não ter relação com o que a gente tem construído ao longo dessa existência. Às vezes está vindo de existências anteriores. Então, a ideia de entender o karma não é para a gente ficar com um chicotinho se culpando ou rindo da punição que os outros receberam, mas entender que todo mundo, à medida que vive e age, acaba sendo responsável pelo que acontece no seu futuro, criando condições melhores ou piores para a sua existência, mas que enquanto esse karma está agindo, a gente, do modo como a gente reage, a gente pode melhorar ou piorar a situação. Porque nós somos responsáveis, né, pelo nosso próprio destino, digamos assim. Então, e também, de certa forma, somos responsáveis pelo destino coletivo, porque como estamos todos interligados, se todas as pessoas começassem a praticar ações virtuosas, a ter uma fala virtuosa, a ter bons pensamentos, o mundo com certeza mudaria. Sim, a gente teria falas menos violentas, menos agressividade, escolhas mais conscientes, né? Então, perceber essa interligação, existe a noção de karma coletivo, né? Não somos seres individuais separados, autoexistentes, o ensinamento budista é claro nisso. Então, o karma é nosso, mas ele também é coletivo, então a gente é responsável pelo nosso ambiente também. Os karmas são de 3 tipos, de corpo, de fala e de mente. O que quer dizer que às vezes a gente pode fazer uma ação meritória com a fala ou o corpo, mas se a nossa mente não está conectada com aquele bom sentimento e está fazendo pelos motivos errados, talvez, o karma não vai ser tão positivo quanto se a gente realmente estivesse fazendo uma ação de fala e de corpo, mas com uma mente amorosa agindo por trás. Maus pensamentos também geram karma, mesmo que a gente não faça nada. E aí também a gente entra, né, num assunto muito importante do budismo, da doutrina budista, que são as chamadas 10 ações não virtuosas, que devem ser abandonadas e substituídas pelas 10 ações virtuosas, que são basicamente o contrário dessas 10 ações não virtuosas. E essas ações, elas se dividem entre ações de corpo, de fala e de mente.